Não sei se você está acompanhando, mas a prata está batendo máximas históricas e está com uma força impressionante. Então eu quero mostrar aqui para vocês por que eu acho que esse movimento está acontecendo e por que eu acredito que ele vai continuar acelerando nos próximos meses. Bom, eu quero que você pense, o que realmente acontece quando um dos bancos mais poderosos do mundo ele começa a acumular prata em uma escala tão grande que pode comparar até com reservas estratégicas de alguns países. Bom, eu estou falando do JP Morgan e ele tem hoje cerca de 169 milhões de onças de prata física que eles estão acumulando ao longo de mais de 10 anos. E para colocar isso em perspectiva, é mais prata do que a maioria das nações possuem em seus cofres. E representa próximo de 15 a 20% de toda a produção global anual de mineração concentrada nas mãos de uma única só instituição. Bom, pense nisso por um instante. Tudo isso na mão de um único banco. Bom, na verdade, na minha visão, não é só de um banco, né? É do banco mais poderoso do mundo. Isso não é uma posição especulativa, é uma reserva estratégica. Porque uma posição tão grande, eles precisam saber de alguma coisa que ninguém sabe ainda. E tudo isso está documentado em relatórios oficiais, registros de depósito, toda essa posição. Bom, o JP Morgan eles não simplesmente acordou um dia e decidiu tornar o maior institucional de prata do mundo. Eles herdaram uma infraestrutura gigantesca durante a crise de 2008 e expandiram essa estrutura de forma bem calculada, enquanto o resto do mundo nem prestou atenção nisso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Bom, se a gente voltar em março de 2008, quando o Bear Stearns colapsou, o governo americano interveio com medo de que uma implosão sistêmica acontecesse e o JP Morgan acabou assumindo esse banco que estava cheio de problemas. Mas apesar das complicações que tiveram que lidar, eles herdaram uma coisa que depois de um tempo eles perceberam que valeu muito a pena assumir tudo isso. Só antes de explicar mais a fundo toda a situação, se você gosta desse tipo de conteúdo que envolve mecânica monetária, internacional, falar de metais, se inscreva aí no meu canal e curte esse vídeo. Se você já me acompanha e sabe das minhas teses sobre o colapso que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses, ou simplesmente se você está preocupado com a situação do Brasil ou do mundo e vendo que os países estão se endividando demais, e quer proteger o seu portfólio dessa grande queda, gastando até aí cerca de 2 a 2,5% ao ano, um valor muito razoável para você conseguir proteger toda a tua carteira. Eu te convido a preencher um formulário para que eu consiga entender a tua situação e assim traçar um plano para proteger o teu patrimônio. E lembrando, na minha visão, nesse primeiro momento, nenhum metal vai sair ileso desse crash, tudo vai acabar sofrendo junto. Então essas proteções específicas, elas são otimizadas na carteira para que no momento mais delicado de mercado, que é lá no fundo do poço, você consiga ter caixa para comprar posições a preços, na minha visão, absurdamente baratos que vão ter. Porque assim como o mercado exagera na alta, ele também exagera na baixa. Bom, eu deixei todos os links aqui na descrição desse vídeo para vocês. Voltando agora ao JP Morgan. Então eles herdaram algo em 2008. O que foi? Então foi toda a operação de metais preciosos da Bear Stearns, que incluía um enorme complexo de cofres e posições de ouro e de prata também. Então nos anos seguintes, enquanto muitos bancos recuavam do mercado de commodities, o JP Morgan fez exatamente o oposto. Ele se tornou o maior custodiante de prata na COMEX, que é o principal mercado de metais do Ocidente, e os cofres do JP Morgan em Nova York passaram a concentrar mais prata do que qualquer outro operador no mundo. E o detalhe é que esse banco, ele é muito inteligente e ele faz coisas para longo prazo. Eles não fizeram compras no mercado à vista. Primeiro porque impulsionaria o preço e também chamaria atenção. Bom, em valores atuais, pelos dados que eu pesquisei, eles têm aproximadamente 10 bilhões de dólares em prata no momento. E ao longo de todos esses anos, para conseguir acumular todo esse montante, o JP Morgan já pagou quase 1 bilhão em multas por manipulação de mercado. Então, qual que era o método deles? Bom, eles criavam ordens falsas, eles usavam ETFs para conseguir a custódia de ativos, usavam o mercado de derivativos para empurrar o preço para baixo, e assim o preço do à vista ficava mais baixo para poder acumular. Bom, um banco só aceitaria pagar essa multa se ele soubesse que esse valor é pequeno
próximo dos bilhões que ele vai ganhar nos próximos anos com essa posição. E ao longo desses anos a gente viu a prata se transformando em um dos produtos mais utilizados em evoluções tecnológicas. Então a gente está falando de carros, painéis solares, entre outras coisas. Ela se tornou indispensável para a era industrial moderna. Então cada painel solar tem prata, cada carro elétrico tem prata, cada sistema de 5G, purificadores de água, equipamentos médicos, tudo depende de uma coisa, da condutividade da prata, que ainda não tem nenhum substituto para replicar. Só essa demanda industrial da prata já representa cerca de 60% de todo o consumo anual e cresce mais rápido do que a produção de minas consegue acompanhar. A parte de joalheria é de 20% a 25%. Então, se você for pensar, próximo de 85% da demanda está alocada somente para o uso da prata e não para investimentos. Existem investidores, por exemplo, que esse ano fizeram aquisição de mais de $1 bilhão em prata física. Então esse mercado está com uma demanda crescente e muito potente. E aqui está talvez o que o JP Morgan viu. A produção global de prata está estagnada há anos. Ela varia entre 830 e 850 milhões de onças anuais. E os últimos anos a demanda por esse metal está consumindo 1,2 bilhão de onças anuais. Imagine as minas conseguindo produzir somente 850 milhões e a demanda por esse produto ser de 1,2 bilhões. Essa prata necessariamente vai precisar sair de algum lugar. E os cofres em Londres, que é o maior cofre do mundo de metais, está se esvaziando ano a ano. Alguns estudos que eu vejo sugerem que eles têm aí um estoque de 3 a 4 anos no máximo. A prata está ficando cada vez mais escassa no mundo. E o resultado é esse esgotamento dos estoques já existentes. Em algum período curto de tempo, talvez existirão poucos locais com prata para vender e a demanda vai continuar aumentando pelo produto. Isso tende a gerar um efeito explosivo no preço do metal. A gente já viu até ETFs precisando se alavancar para conseguir emitir mais ações. As refinarias relatam dificuldade para encontrar barras no mercado. A Comex registrando queda nos estoques. E o JP Morgan permanece quieto lá com as suas 169 milhões de onças. Se o mercado apertar, o JP Morgan se torna um centro gravitacional de prata no mundo. E esse mercado ainda é muito pequeno se você for pensar. Toda a produção anual de prata do mundo vale menos do que uma empresa de tecnologia de médio porte. Basta alguns players grandes, fundos, bancos centrais, começarem a comprar que o preço dela tende a voar. E quem está perfeitamente posicionado para lucrar com essa explosão? Exatamente quem passou a última década acumulando, né? O JP Morgan. E agora a gente chega a um ponto crítico. O mercado físico ele está chegando num limite. Com a mineração estagnada, a demanda industrial em alta, estoques caindo, refinarias sem metais, tudo que eu já falei, a gente cria um problema muito grande e é um cenário para um squeeze meio óbvio do ativo. A prata já alcançou $50 duas vezes na história, lá na década de 80 e em 2011. Mas o mercado tinha muito mais estoque, menos demanda e também menos concentração que tem hoje. Hoje, esse movimento estrutural que eu vejo na prata pode levar ela a 100, 150, até $200. Uma alta de 300% não seria exagero. E sim uma reprecificação necessária para equilibrar um mercado que está em déficit permanente de oferta. E a gente sabe que quando o ativo começa a explodir, aí sim que o varejo começa a entrar. E aí sim o preço do metal vai estar em valores mais inacessíveis. Então a prata só se torna interessante quando os preços estão voando. Assim como aconteceu com o ouro agora, que ninguém queria ele quando estava em 1.800, mas agora em 4.000 faziam fila para comprar ouro físico. Então eu ainda acredito que tem pouca gente posicionada antes do movimento. E na minha visão, a demanda industrial não vai diminuir. A transição energética não vai ser revertida e a oferta não vai magicamente se expandir. Então eu acho que em momentos como o que a gente está nesse momento, ou seja, com tudo super esticado e valorizado, a prata é um possível local extremamente interessante de alocação.
Caso a crise que eu imagino venha nos próximos meses, os metais são ativos que, na minha visão, tendem a cair, mas cair menos que os demais. E eu imagino que a prata, pensando num prazo maior, num prazo de 10 anos, eu acredito que ela pode estar próximo de $500 se ela continuar nesse ritmo de oferta e demanda. Porque eu gosto muito da tese. Eu gosto tanto que eu até tenho mineradoras de prata dentro da minha carteira. Bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu te convido de novo a preencher o formulário caso você tenha interesse em falar diretamente comigo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um abraço a todos.